noite. Boa noite para vocês. Pô, já quase em ritmo de Natal, né? Eu tô quase em ritmo de férias, gente. Estou assim, numa ansiedade que Jesus Cristo. E o Mike tava assim hoje, nossa, eu com vontade de ir pra praia, com vontade de ir pra praia logo. Ai, 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 viagem é assim, né? Mas vamos trabalhar, né? Enquanto esse dia não chega. Vamos finalizar a semana aí com chave de ouro, certo? Eu tenho que amanhã eu mandar mensagem para meus clientes tudo de novo assim, ó, ou vocês compram a base até sexta-feira, ou vocês não compram mais. Porque eu vou viajar e só volto em 2025. Em nome de Jesus. Meninas, então hoje, né, semana passada a gente fez aquela análise, né, do nosso estado atual, definimos o nosso estado desejado e hoje a gente vai parar para pensar, né? Eu quero que vocês parem para pensar na meta Mary Kay de vocês, tá? Para 2025, para que a gente estabeleça essa meta de uma forma inteligente. Inteligente no sentido de que ela seja desafiante, porém alcançável, né? Porque muitas vezes, o que que eu percebo, né? Muitas vezes é assim, né? Eu falo que as Mary Kays, elas passam por um looping, né? Quero tudo, quero nada, quero tudo. Tô fazendo nada, agora quero fazer tudo. E aí vai virando, né? Vai vivendo essa roda das emoções e passando por um processo de frustração e fracasso que acaba por fazer com que a gente desista, né? Então, a coisa mais importante é que a gente consiga estabelecer uma meta, igual eu estava olhando aqui no sistema, né? Estava olhando, fazendo uma programação de números, né? Para corte de vendas pessoais. Corte de vendas pessoais é 50 mil pontos por ano, que dá uma média de 4.167 pontos por mês. E aí eu fui olhar, né, quantos kits 3D isso seria, em maquiagem quanto seria, porque pele pontua mais que maquiagem. E eu vi que é algo completamente possível, porque é uma média de 300 a 350 reais de vendas por dia, né, que é algo completamente possível, né? Mas qual é o desafio? É a constância, né? A constância é o nosso maior desafio, né? E aí, eu peguei e estava avaliando isso, né, e pensando, né, em relação a metas, né? Essa meta é uma meta possível, as características que uma meta precisa ter para ser alcançável. E é uma meta possível, né? Mas como qualquer coisa na vida, ela tem desafios. A nossa vida não é só Mary Kay, né? A nossa vida tem a nossa família, tem nossos filhos, cachorro, periquito, papagaio, etc e tal. Então, o nosso desafio é ir contornando, né? Contornando não, né? É a corrida de obstáculos, vamos dizer assim, né? E pulando de obstáculo a obstáculo, né? Até chegar ao resultado final. Esse ano, né, eu passei por uma experiência interessante. é, Eu passei por uma experiência interessante que, que foi o Dante, né? O Dante, ele deu muito trabalho esse ano na escola, né? Ele teve que trocar de escola, e aí ele ficou meio revoltadinho e tal. E aí, os 2 primeiros trimestres, ele brincou, né? E aí, no que ele brincou, ele colheu o resultado da brincadeira dele, né? Ele, ele tirou notas baixas, né? No primeiro e segundo bimestre, e aí foi assim um baque para ele, né? Ele chorou, não tinha canceriano, então ele chora fácil. Ele chorou, ele se sentiu o cocô do cavalo do bandido, enfim, a autoestima dele foi lá embaixo. E aí eu tive que virar assim, cara, eu vou ter que virar uma diretora marketing na vida desse menino, né? Sair do papel de mãe e entrar no papel de treinadora. E aí eu comecei a fazer coach com ele mesmo. Comecei a, né, falar e perguntar. Cara, tipo assim, aí até a gente pegou o histórico escolar dele, né? Porque ele foi para a escola que ele queria ir. E aí a gente pegou a história escolar e mostrou, olha aqui, ó, até o quinto ano, você né? Top, só notinha boa e tal. Entrou no ensino médio, ensino fundamental 2, mas também veio a pandemia, né? No quinto ano veio a pandemia, foi aquele rebuliço. E aí eu falando para ele, eu sempre falo para ele, meu filho, você é um menino inteligente, você só precisa aprender a ser um menino esforçado. Você só precisa ser um menino dedicado, mas dedicado principalmente às coisas que muitas vezes você não vê sentido. Né? Ele, por que que eu tenho que saber disso? Eu falei assim, você tem que saber disso porque você tem que passar de ano para você
ir para a faculdade, para você alcançar um emprego, você vai ter que passar por isso, então não tem o que fazer, né? E aí foi interessante que aí eu consegui, né, pegar né, despertar nele um motivo para ele fazer aquilo, e aí ele estudou e ele tirou boas notas, né? E ele passou direto, né? Ele passou sem recuperação. E assim, cara, ele ficou explodindo. Eu quase chorei na frente do coordenador, porque foi muito difícil, gente, foi muito tenso. Ainda mais para mim, que fui uma assim, né, uma excelente aluna, eu sou CDF, então ver o filho da gente passando por essas dificuldades é muito desafiante, né? Mas é de grande aprendizado também, né? Para a gente que é mãe, ver os nossos filhos passando por desafios, né? Vendo eles sofrendo e tendo que lidar com isso de uma forma madura, né? Orientando e incentivando para ele alcançar os objetivos dele também é um momento de muito desenvolvimento pessoal, né? E aí ele passou direto e a gente conversando, não sei o que que a gente estava conversando, ele virou assim. Ah, mas eu tirei muitas notas ruins no segundo bimestre. Eu falei assim, meu filho, toda vitória precede um fracasso. Quem nunca fracassou antes de conquistar alguma coisa, que joga a primeira pedra. A pergunta é, que aprendizado o fracasso te traz? O fracasso, o fracasso, ele é um ponto de aprendizado. O fracasso ele é um sintoma. Olha, você precisa aprender isso, você precisa desenvolver essa habilidade. Só que as pessoas emocionalmente imaturas, elas acham que o fracasso é assim, ai, isso não é para mim. Né? Então, todas as vezes que a gente estabelece um objetivo, a gente começa a caminhar e vem os primeiros fracassos, as pessoas emocionalmente maduras aprendem com o fracasso e fazem desse fracasso um degrau para o próximo nível. As pessoas emocionalmente imaturas enxergam esse fracasso como um diagnóstico de que aquela meta não é para você e elas ficam onde elas estão, né? Então, é muito importante, né, a gente, olha só, o quanto aquele fracasso fez o Dante, né, despertar para os estudos as habilidades necessárias para ele alcançar o objetivo dele, que era passar de ano. Eu falei assim, Dante, para você ir para a escola que você quer, você vai ter que passar por essa. Porque se você reprovar, você vai ficar nessa de novo. Ou eu vou te botar na escola pública, porque eu não vou ficar rasgando dinheiro, né? E aí, aí depois, né, ele pegou, se conscientizou, passou, né? E aí eu falei assim, tá. Aí ele começou a estudar e tal. Aí ele pegou e falou: Mamãe, você falou tudo que eu precisava ouvir. Para eu ir por expressão, eu tenho que passar pelo. E aí, naquele momento. E ele tirava nota boa, gente. Os professores ficavam assim: Ah, o Dante tirou essa prova, né? Porque os dois primeiros trimestres ele foi um péssimo aluno, né? Desinteressado e tudo mais. E foi tão legal, né? Teve uma professora. E é uma das disciplinas que ele mais tem dificuldade é matemática. A gente pensa que eu era monitora de matemática quando eu dava aula. Quando eu dava aula, não, quando eu era aluna, né? Olha o desafio emocional que foi para mim viver isso. E aí, achei interessante que ele recebeu uma cartinha da professora de matemática dele, mó fofinha, né? Reconhecendo o esforço. Não, eu quase chorei, na verdade, eu chorei quando eu li a carta. Uma carta endereçada a ele, ela fez uma cartinha para cada um dos alunos, né? E aí ela pegou e mandou essa cartinha reconhecendo o esforço dele, né? Reconhecendo que ele realmente teve desafios, mas que ele conseguiu, né, com muita persistência e muita dedicação, superar aqueles desafios. Então, quando a gente estabelece metas, a gente precisa estabelecer essas metas de uma forma cognitivamente inteligente, para que a gente realmente se sinta motivado, né, e animado a alcançar esse objetivo. Eu vou espelhar aqui. Agora faz assim, ó. Tá acontecendo aqui, ó. Não, é isso aqui. Isso aqui. Olha aí. Share. Tem share. Share. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Sim? sim. Ela tá passando? Não, Não? não. Também não tá. Agora ela tá pequena, mas ela tá passando agora? Mudou. Tá. Eu vou deixar aqui, então, porque no outro modo eu não tô conseguindo mexer. Tá. Certo? Vamos lá. Então,
A primeira coisa que a gente tem que parar para pensar é o seguinte: por que muitas pessoas não realizam seus sonhos mais básicos, enquanto outros conquistam o céu, né? Primeira coisa, crenças pessoais sobre si mesmos, né? Então, quando você fala assim, nossa, eu quero alcançar tal coisa, mas dentro de você não existe uma crença limitante de que você não é capaz de alcançar aquilo, com certeza vai ser muito difícil você chegar lá. E aí, no nosso próximo encontro de segunda-feira, que é o último do ano, tá? A gente vai falar sobre como mudar essas crenças internas, ok? Outra coisa, crença sobre o mundo. Ou seja, se eu olho vamos supor, para a situação econômica e política do país, eu acho que o ano de 2025 vai ser terrível, que vai ter uma crise, não sei o quê, tarará, eu também não vou estar cognitivamente programada para alcançar esse objetivo, tá? Então, as nossas crenças, gente, sobre quem somos e sobre o mundo ao nosso redor, determinam todas as nossas possibilidades e conquistas, tá? Determinam onde estamos e onde a gente quer ir. Então, se você olhar para a sua vida hoje, para o estado atual da sua vida hoje, tá? Para o estado atual da sua vida hoje, ela é reflexo das suas crenças. Crença sobre quem você é, crença sobre o mundo que você está. Então, é muito importante que vocês aprendam a identificar essas vozes que ecoam dentro de nós, né? É muito importante a gente saber identificar essas vozes para que a gente aprenda também a combatê-las, tá? Gente, a nossa mente, eu sempre falo assim, a nossa mente, ela é genuinamente preguiçosa e ela é genuinamente limitante. Se você achar que a sua mente todos os dias, né, vai acordar animada, fazendo de tudo para você chegar onde você quer, está muito enganada, tá? Ser uma pessoa conquistadora vamos dizer assim, é contra-humano, vamos dizer assim, né? Contra a nossa biologia humana. Nós estamos em processo de evolução. Né? Nós estamos em processo de evolução. Então, se tornar uma pessoa conquistadora, né, requer muito investimento em si mesmo, muito, muito, mas é muito mesmo, tá? É investimento diário, até que isso se torne uma coisa natural, entendeu? Então, tem algumas coisas, por exemplo, algumas crenças de capacidade que a gente tem, que elas foram instaladas ao longo do tempo. E a gente precisa aprender a instalar crenças de forma deliberada, tá? Para que a gente se torne uma pessoa conquistadora. Então, todas as vezes que a gente quer conquistar alguma coisa, a gente precisa olhar para as nossas crenças sobre as nossas crenças sobre nós e as nossas crenças sobre o mundo a respeito daquele objetivo, né? E aí, a partir disso, reprogramar essas crenças, e é algo extremamente simples a reprogramação da crença, tá? Tô dizendo que é simples, não tô dizendo que é fácil, tá? É extremamente simples. A metodologia é simples, tá? Para que você esteja realmente na direção daquele objetivo. Porque sabe o que acontece quando a sua mente não está programada para sua meta? Você faz um esforço inútil. Você, primeiro, fica tudo muito difícil, fica tudo muito pesado, você trabalha muito e você não colhe resultado. Quando você está 100% programada para sua meta, as coisas fluem de uma forma muito mais leve, tá? Você alcança os seus objetivos de uma forma muito mais tranquila, tá? Então, por isso que é importante o investimento diário na reprogramação da sua mente, para que você faça um esforço inteligente, tá? A gente vai falar muito sobre esforço inteligente né, ao longo do nosso trabalho. Então, deixa eu já pegar aqui, ó. Quais são as principais características que uma meta precisa ter, tá? Então, vamos lá. As principais características que uma meta precisa ter, ela precisa ser. Vou falar resumidamente cada um e depois aprofundar em cada um, tá? Então, escreva aí no chat para mim, quem assistiu à reunião passada, qual a sua meta Mary Kay estabelecida para 2025? A sua meta é só sobre vendas? Se é só sobre vendas, qual é o seu objetivo de lucro para o ano que vem? E se é sobre vendas e carreira, qual é o seu objetivo de lucro e qual é o seu objetivo de carreira?
tá? Então, escreva aí no chat para mim. Então, quais são os 6 critérios para a boa formulação dos nossos objetivos? Número 1, ele tem que ser estabelecido e expresso de forma positiva, né? Não pode ser tipo assim, não, esse ano de 2025 eu não vou ficar doente. Vou dar um exemplo de mim, né? Eu falo para mim assim, não, em 2025 eu vou ser a pessoa mais saudável que existe nessa face da Terra. Eu vou ter uma saúde e uma energia ilimitada. Isso é estabelecer de forma positiva, tá? Segunda característica, ela tem que ser específica. Precisa ser assim, de vendas, quanto eu quero lucrar com as vendas, tá? E em relação ao diretorado, por exemplo, quando eu quero fechar a qualificação, quando eu quero me tornar diretora. Ok, Gabriela já colocou aqui. Então, precisa ser específico, precisa ter um número e precisa ter uma data, tá? Número 3, a sua meta precisa ser iniciada e controlada por você. Aí você pode questionar, né? Ah, mas para vender eu dependo da cliente. Para desenvolver uma carreira, eu preciso das consultoras. Sim, você está certa. Mas aquilo que está no seu controle, as ações que estão no seu controle, elas precisam ser realizadas, né? Eu me lembro, antes da conquista do meu segundo carro, que eu tinha uma crença assim, ó. Ah, não adianta eu fazer nada porque vai acontecer alguma coisa e vai estragar todos os meus planos, por conta dos desafios que eu vivi. Tinha essa crença. Então, eu ficava ali, ó, só fazendo o básico, ganhando o suficiente para pagar minhas continhas e tal. E fiquei ali na zona de conforto, né? Um tempão. Insatisfeita com a zona de conforto, porque eu sou uma pessoa de perfil dominante, colérica, eu gosto de conquistar as coisas, estar, né, na zona de conforto é uma coisa extremamente entediante para mim, tá? Ao mesmo tempo em que eu preciso controlar a minha energia, né? Então é um paradoxo, né? Eu adoro conquistar coisas, eu preciso de muita energia. Ao mesmo tempo, eu tenho que administrar a minha energia para eu conseguir, né, ser constante 365 dias no ano. E aí, eu lembro que eu fiz uma terapia e que nessa terapia eu descobri o quanto eu era infeliz na zona de conforto, o quanto eu era triste na zona de conforto. Então, e que eu era feliz na intensidade, que eu era feliz fazendo as coisas com intensidade, né, realizando os meus projetos e tudo mais. Tanto que eu decidi ano que vem voltar a fazer os eventos, né? Já conversei com algumas diretoras, já marcamos data, já organizamos hotel e tudo mais, e vou voltar a fazer eventos, né, com outras diretoras de 3 em 3 meses, que é algo que eu sei que traz um resultado muito legal, né? Então, naquele momento, o que que eu decidi, né? Qual foi a decisão que eu trouxe para mim? Naquilo que diz respeito ao que está no meu controle, eu dou o meu melhor. Igual aqui, ó. Se eu abro o Zoom e não vem ninguém em 10 minutos, eu começo a gravação e falo, olha, o que está no meu. Ótimo. Legal, Cris. Então, assim, o que está no meu controle, eu dou o meu melhor. Ah, mas ninguém tá. Não interessa. O meu papel como diretora, uma das minhas atividades como diretora é dar treinamento. Então, aquilo que está no meu controle, eu faço melhor, independente se as pessoas estão vendo ou não. Se estão vendo, maravilhoso, vai ser bom para mim e para elas. Se não está vendo, eu estou fazendo a minha parte, né? Quarto, quarta característica que uma meta precisa ter, ela precisa ser desafiadora, porém possível. Ela não pode ser grande demais que eu olhe para ela e me sinta incapaz, e nem ser pequena demais que não vá fazer com que eu me esforce, que não vá fazer com que eu faça mais do que eu estou fazendo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu faço, todos os anos, eu tenho um arquivo aqui no Excel em que eu controlo os meus índices do negócio, que a Marquei passa para gente, né? Que é o quê? Pedido pessoal, iniciação pessoal, produção da unidade, iniciação da unidade, atividade, quantidade de consultores com pedido, produtividade, que é a média de pontuação por equipe. Eu meço esses números todos os meses para ver qual número está fora, né? Está fora dos quesitos da Marquei. E eu já analisei, né? Eu falei assim, bem, esse número aqui, se eu quero alcançar tal objetivo, baseado nessa métrica, o que que eu preciso fazer para alcançar esse objetivo? O que está no meu controle, né?
E aí, eu vi lá um dos índices que está 100% no meu controle. Venda iniciação está 100% no meu controle, correto? Vender depende de mim e quando eu vendo, eu inicio, né? Eu sempre falo para vocês, eu vendo para cadastrar. Então, já decidi, gente, ano que vem eu quero me desafiar a fazer coisa que eu nunca fiz. Eu já fechei corte de iniciação, eu já fechei corte de unidades, eu fecho unidades todo ano, né? Liderança é a minha maior habilidade. Iniciação eu fechei só no meu primeiro ano como diretora, mas mesmo sem fechar a iniciação todos os anos, eu tenho uma equipe, né, na corte das unidades, mas aí pensa se eu fechar a iniciação, né? Se eu fechar a iniciação, a equipe vai explodir muito mais, porque os inícios da diretora são sempre os de melhor qualidade, né? Então, olhar para algo que é desafiador, porém possível, dá aquele friozinho na barriga e te faz sair da zona de conforto. E a gente precisa aprender a se apaixonar por esse frio na barriga. Gente, Mary Kay é um negócio para pessoas que gostam de conquistar. Tá? Se você é uma pessoa que gosta de conquistar as coisas, você vai ser muito feliz aqui. Raquel, eu gosto de conquistar, mas eu, sei lá, às vezes eu me sinto um pouco incapaz e tudo mais. Desenvolva habilidades. Gente, o seu cérebro é dotado da neuroplasticidade, que é a capacidade de aprender qualquer coisa até o último dia da sua vida. Tá? Até o último dia da sua vida. Então, você é capaz. Se você hoje, tá? Decidir que você quer ser uma pessoa com habilidades de conquista, você pode desenvolver essa habilidade, mas você tem que estar disposta a fazer isso, e principalmente você tem que ter um porquê muito grande para fazer isso, tá? Quinto, toda meta precisa ser ecológica, que faça bem a todos, que faça bem a você, principalmente do ponto de vista de saúde física e mental, tá? Nenhum sucesso profissional vale um fracasso na sua saúde, tá? Tem que estar alinhado com a sua família, tem que estar alinhado com a sua família. Por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo. Eu estava até vendo um podcast da Dani Martins agora, né? Que virou minha guru. Mas vou dar um exemplo da Ana Paula Barroni, que eu conheço, já assisti muitos treinamentos dela. E ela fala que quando ela entrou na Mary Kay, ela se tornou diretora e ganhou o primeiro carro rosa dela, ela decidiu, né? Ela ouviu falar que se ela trabalhasse 2 anos como poucos, ela ia viver como 2 anos como poucos, ela ia viver como poucas também. Né? Ela tinha uma filha, eu acho que a Ana Luísa estava com 8 anos, mais ou menos. E ela sentou com o marido dela e a mãe dela e falou assim: olha, eu vou precisar, durante 2 anos, trabalhar assim, 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 assado. Vocês concordam? Vocês vão me ajudar? Eu, sim, concordo, vou ajudar. E aí ela saiu destruindo, né? Destruindo tudo e foi fazer e conseguiu conquistar o objetivo dela. Ou seja, ela estabeleceu, né, um contrato com a família, tá? E essa família apoiou ela nesse momento e ela fez o que precisava ser feito. Então, tem que estar alinhado com a sua família, tá? E sexto, toda meta ela precisa ser temporal, ela precisa ter uma data para acontecer, tá? Porque a data de conquista define o seu esforço. Se não tem data, não tem data. Um dia, quem sabe, quando Deus quiser, né? A tal de, ai, quando Deus quiser, acontece. Não é assim. Você tem que estabelecer uma data para que você defina os esforços. Vamos falar agora profundamente de cada um, ok? Então vamos lá. Específico, né? É muito comum, quando vamos orar, querer ou pedir algo, expressarmos justamente o que a gente não quer em vez do que a gente quer. Isso vale muito para que quando a gente fala de cliente e de consultoras, né? Às vezes a gente passa por experiências ruins com algumas clientes, e isso causa um alto impacto emocional, e isso a gente grava isso aí, né, na nossa mente, e a gente começa a vibrar na frequência da cliente que acha que Mary Kay é caro, da cliente que só pede fiado, da cliente que não paga, etc e tal. Então, a gente tem que ter muito claro que tipo de cliente a gente quer ter. A gente tem que ter muito claro que tipo de equipe a gente quer ter. Entendeu? Eu sou uma pessoa, gente, eu não tenho trabalho com equipe. Eu nunca tive. Entendeu? Eu nunca tive trabalho com consultora. Do ponto vez eu passei por um desafio, 2 vezes eu passei por desafios assim, que realmente foram coisas
né, fora da curva, mas em regra, eu tenho uma equipe muito coesa, né? Por quê? Porque é o que eu desejo, entendeu? Eu quero mulheres independentes, eu quero mulheres que andem com as próprias pernas, eu quero mulheres ambiciosas, visionárias, entendeu? Fora da curva, entendeu? E que estejam dispostas a se desenvolver. Então, eu tenho muito claro na minha mente o que é que eu quero. E aí, muitas vezes, falando de liderança, muitas vezes as diretoras começam, né, quando passam por desafios ou por problemas, começam a vibrar na energia da escassez. Quando eu falo de vibrar na energia da escassez, é virar assim, nossa, essas consultoras não querem trabalhar, essas consultoras não querem vender, ninguém tem interesse na carreira maior que isso. Você começa a vibrar nessa energia e você começa a atrair para você essa energia, né? Então é muito importante a gente focar naquilo que a gente quer. Que tipo de cliente eu quero, que tipo de consultor eu quero. Que quando você foca nisso, você vai alcançar o que você quer, tá? Então, a partir de hoje, vamos nos concentrar no que a gente quer e ter uma atitude com o fundamento da autorresponsabilidade. Eu lembro, falando de liderança, né? Lembrei dessa história aqui agora. A Heloísa Johnson, que foi, né, a top 1 do mundo por muitos anos, uma mulher que tem, acho que ela fechou mais de 50 anos de Marquês, se tornar médica. E ela foi treinada por Mary Kay Ash e tudo mais. Ela contou a história pra gente uma vez, eu achei essa história o máximo. Eu era diretora em qualificação. Ela virou assim, que ela foi uma diretora de baixa produção, pasmem, né? Como diretora, ela se formou diretora e ela foi uma diretora de baixa produção. E ela virou para a diretora, a ascendente dela, né? A sênior dela, né? Reclamando da diretora dela. Aí a diretora dela falou para ela duas coisas. A primeira é que ela virou assim: olha, quem cadastrou essa equipe foi você. Eu nunca me esqueço disso, gente. Por isso que eu nunca reclamo de consultora. Eu sempre falo assim, nossa, minhas consultoras são maravilhosas. Eu só elogio minhas consultoras, né? Então, assim, ó, quem cadastrou sua equipe foi você, né? Então, você tem a equipe que você merece, porque quem cadastrou sua equipe foi você. Se você quer uma equipe diferente, então você tem que cadastrar pessoas diferentes, né? Desenvolver pessoas diferentes. E ela falou uma coisa, eu já não concordo muito com isso. Tá? Ela falou assim, olha, mentalmente, é horrível isso. Eu vou até pausar Eu vou até pausar a gravação. Ela virou assim, ó. Mentalmente, coloca as suas consultoras dentro de um ônibus e joga a ladeira abaixo. Eu credo, que maldade, gente. Faz isso não. A diretora americana falou desse jeito para ela, né? Então a gente precisa entender que os nossos resultados imediatos são nossa responsabilidade, seja por muito ou pouca atitude. E isso é tão poderoso. Você fala assim, gente, fui eu que fiz esse negócio aqui, eu tenho total atitude para modificar isso aqui, né? Então, procure expressar, né, as suas metas do ponto de vista positiva, do ponto de vista positivo sempre, para você ter, né, para você ter realmente resultado no que você quer, tá? Segundo aspecto específico em todos os aspectos. Então, toda pessoa, toda Mary Kay precisa ter um objetivo de venda, de lucro, seja ela diretora ou consultora. Ela tem que ter um objetivo de lucro e ela tem que ter um objetivo de iniciação, se quer desenvolver carreira. Isso aqui é para sempre, tá? E diretoras precisam ter outros objetivos, né? Aí eu não vou entrar nesse objetivo específico, que a gente está falando aqui basicamente com consultores. Mas uma diretora, a gente tem que ter. A gente tem que ter objetivo de consultoras com 40%, a gente tem que ter objetivos de número de consultoras fazendo pedido, de consultoras desenvolvendo carreira, etc. e tal. Mas essas duas coisas precisam ser específicas. Por quê? Porque são esses dois números que vão dedicar, que vão determinar a sua agenda semanal. Só para vocês verem como isso é verdade. Vocês estão vendo uma planilha de Word? Sim, sim. Então, hoje eu estava aqui, antes de falar com vocês, fazendo aqui a minha programação semanal para janeiro. Além disso, eu estava fazendo aqui, ó, a organização do meu tempo de janeiro, né? Porque eu vou viajar, eu vou ter praticamente só 12 dias de trabalho por conta do seminário da viagem para Bahia. Então, eu estava aqui, ó, organizando o meu tempo de janeiro
e organizando como eu vou administrar a minha semana, entendeu? Baseado nos meus objetivos específicos, certo? Então, quando você determina, eu quero lucrar tanto, eu quero fazer tantos inícios por mês, você tem que jogar isso na sua agenda, como? Determinando seus horários de trabalho, certo? Porque às vezes você vira assim, eu quero lucrar R$ 10.000 por mês que marquei, mas eu vou trabalhar só 2 horas por dia. Não tem como. Não tem como, tá? Por quê? A gente precisa, gente, ter consciência, né? Eu quero fazer 10 inícios por mês, eu vou trabalhar 2 horas por semana. Não tem como. 2 horas por dia, não tem como. Não tem como, né? Porque a especificidade vai determinar a sua agenda, certo? Terceiro, iniciado e controlado por você, né? Eu acho que essa característica aqui, ela precisa ser muito bem trabalhada, né? Então, assim, vender depende de você, buscar contatos depende de você, agendar depende de você, fazer a sessão depende de você, pegar indicação depende de você, e assim por diante. Oferecer oportunidade depende de você, trabalhar objeção depende de você, treinar a sua nova consultora depende de você. Então, a sua meta, aquilo que está no seu controle, você tem que dar o seu melhor, certo? Desafiador, porém possível, né? Como eu já disse, se a meta é pequena demais, você não será desafiada, né, para sua realização. Se ela é grande demais, você pode começar já pensando que vai perder ou falhar. Então, olha para o seu ano de 2024. Igual eu falei, eu tenho lá a minha projeção de todos os meses, né? Eu olhei lá, nossa, eu fiz uma média de tantos pontos por mês, uma média de tantos inícios por mês, etc e tal. E eu quero chegar nesse objetivo aqui. E eu falei assim, o que que depende de mim? Vender e iniciar depende exclusivamente de mim, né? Então, se eu quero dobrar minha pontuação, eu preciso dobrar esses números. É possível? É possível. É desafiador? É desafiador. Vou ter que sair completamente da zona de conforto, né? É, Mas é totalmente possível. E eu vou ter que sair da zona de conforto, eu vou ter que fazer mais do que eu já estou fazendo. Então, se a meta que você quer alcançar não te faz fazer mais do que você já está fazendo, ou fazer melhor, ela não é desafiadora. Ela não é desafiadora, tá? Se a sua meta para ser desafiadora, ela precisa fazer com que você desenvolva novas habilidades. Seja disciplina, seja determinação, seja persistência, seja comunicação, seja constância, seja persistência, você precisa desenvolver novas habilidades, tá? Os níveis de dificuldade são determinados pela própria pessoa que vai cumprir a meta. O desafio é balizar o tamanho da sua meta. Alguém já alcançou o que essa pessoa alcançou? É muito importante a gente ver isso, gente. É muito importante. Vamos dar um exemplo? Vamos pegar uma pessoa que ela lucra R$ 10.000 com o Marquei só com as vendas. E eu conheço vários. E aí você olha para essa pessoa, aí a gente vai para o processo de modelagem, de ver o que essa pessoa faz para alcançar aquele objetivo. A pergunta é: você está disposta a fazer o que ela faz? A resposta a essa pergunta determina se você vai alcançar ou não, tá? Então é muito importante a gente olhar para isso, porque às vezes a gente quer algo que a gente não está disposto a fazer o que precisa ser feito. Aí você precisa parar e virar assim, peraí, eu realmente quero. Por exemplo, não, eu falo assim, eu não sendo imoral e ilícito, eu sou capaz de fazer o que for preciso para alcançar meu objetivo. Mas, por exemplo, para mim, Raquel, né, o equilíbrio de prioridades, Deus, família, carreira, principalmente família, carreira, principalmente saúde, família e carreira, para mim é inegociável. É inegociável. Eu não abro mão da minha saúde, não abro mão de cuidar da minha saúde e não abro mão de tempo de qualidade com a minha família. Eu falo assim, ó, eu sou produtiva. Eu estabeleço meu horário de trabalho e eu detono nesse horário de trabalho. E isso que fez com que eu alcançasse tudo que eu já alcancei na Marquinhos, né? Então, e eu sei que tem muita gente que já alcançou, né, o que eu quero alcançar,
dessa forma também, com equilíbrio de prioridades. Então, é totalmente possível, tá? Então, o que que acontece? A maioria de nós se autoimpõe barreiras, né? Muitas vezes a gente coloca para nós barreiras para alcançar os nossos objetivos. A gente limita a nossa mente. A gente olha para as coisas muitas vezes e nem é que a gente não se acha capaz de fazer. É que muitas vezes a gente não se acha merecedor daquilo. E o merecimento é algo extremamente. E o não merecimento é algo extremamente autossabotador. Eu tenho trabalhado muito em mim essa questão da prosperidade, sabe? Muitas vezes, assim, a minha mente, ela traz muito assim, mas não tem necessidade disso tudo, para que isso tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, eu tenho muito desejo, mas é a minha mente autossabotadora que quer ficar lá na zona de conforto, fazendo de tudo para calar essa mente conquistadora. E esse exercício, gente, esse combate, ele é emocionalmente desgastante, entendeu? Mas quando a gente tem um objetivo, a gente tem que estar disposto a combater isso, né? A gente tem que estar disposto. A minha mentora Violeta, ela fala sempre assim, né? A gente chama essa crença limitante de franga, né? Ela fala assim, Raquel, a gente não debate com franga. A gente não conversa com franga. A gente não dialoga com franga. A gente só ouve e fala assim, legal, tô indo. Legal, tô indo. A gente não para ficar sentindo as emoções que a franga impõe a nós. A gente se conecta com as emoções dos nossos objetivos, certo? A gente se conecta com as emoções dos nossos objetivos. E franga, a gente não ouve franga. Se você tá ouvindo franga, é porque você não tá trabalhando. Vou repetir. Se você está sentindo as emoções da franga, é porque você não está trabalhando. Quando você começar a sentir as emoções da franga, gerada pela fala da franga, comece a trabalhar. Que na hora ela cala a boca. Tá? Quinto e penúltimo ponto, como eu já falei também, a sua meta precisa ser ecológica. Tá? Você precisa estar alinhada com as pessoas que estão envolvidas com você. Tá? E aí, nessas horas, gente, você vai ver quem realmente está do seu lado e quem realmente não está. Quem realmente está com você e quem não está, tá? E aí, essa hora realmente é uma hora decisiva na nossa vida, né? Eu já tive desafios, por exemplo, eu já tive desafios no meu casamento com isso, né? Quando eu comecei Mary Kay, hoje não. Hoje o Michael tá assim, quanto que vai vir essa próxima viagem? Né? Todo ano você me promete. Ele tá assim, já na cobrança, né? Mas porque quando eu comecei Mary Kay, o Michael tava numa fase profissional financeira dele muito ruim, né? E durante muito tempo, ele não me sabotava porque eu não deixava, até porque não tinha como mesmo. Eu trabalhava, o povo lá de casa passava fome, porque ele estava desempregado, né? Mas eu tive que ter muita sabedoria mesmo, né? Para conseguir ajudá-lo a sair daquele estado. Porque quando esse homem, né, por exemplo, vou falar do meu marido especificamente, né? Quando o meu marido estava financeiramente, né, abaixo de mim, profissionalmente abaixo de mim, inconscientemente, eu falo inconscientemente porque meu marido é um marido excelente, maravilhoso. Ele acabava fazendo algumas cobranças, principalmente de presença. Né? Meu marido cobra muito presença. E cobra muito carinho e amor, né, gente? Lógico. E aí o que acontecia? Como eu estava trabalhando muito, eu chegava em casa. Como eu estava trabalhando muito, porque eu ainda conciliava com o Mary Kay, né, com a PUC, eu ficava pouco tempo em casa e chegava em casa cansada. Então eu não ficava com ele e não dava amor para ele. Então ele estava no direito dele, né, de reclamar, né? E aí a gente passou um momento assim extremamente desafiante mesmo, onde eu tive que ajudar meu marido a se reerguer mesmo, né? Se reerguer como homem, como provedor da casa e tudo mais. Tive que ter muita sabedoria. E hoje, graças a Deus, a gente está praticamente, né? Eu ganho mais do que ele, mas hoje bem menos mais do que antes, né? Antes eu ganhava mais que o dobro, hoje eu ganho mais, né? Mas é quase, às vezes ele ganha mais, às vezes eu ganho mais. Quando eu passei pelos meus desafios, ele me ajudou. E hoje, graças a Deus, a gente está mais equilibrado, né? Mas eu sei que para o meu marido, presença e carinho é importante, entendeu? Eu sei disso. E para mim também. Eu preciso de tempo com a minha família, eu preciso do carinho e do amor do meu marido, né? Então, para mim, isso é inegociável.
Eu e a minha família é inegociável. E aí, o que que acontece? Né? Igual a Violeta falou para mim, a sua escolha vai fazer com que algumas metas suas demorem mais para vir. Mas quando vierem, vai valer a pena. A demora vai ter valido a pena. Assim como tem gente que decide pagar o preço que para ele valeu a pena. Para mim, perder a minha saúde e, né, e o meu relacionamento profissional e o tempo com meu filho também são extremamente importantes. Então, isso faz com que a minha meta demore um pouco mais para ser alcançada. E aí a gente precisa analisar tudo isso. Sabe para quê? Porque senão muitas vezes a gente chega na nossa meta e chega vazia. E chega olhando para trás com um nível de destruição na nossa família. Né? Então, a gente precisa colocar tudo isso, né, na mesa. Cadê a sexta? Quinta? Certo. A sexta é a data, né? Que eu falei por último, é uma data, né, estabelecida. Então, a data, ela estabelece, né? Quando você estabelece a data, vocês já sabem dos números, quem não sabe, a gente pode, né, fazer o plano de ação, mas a data estabelece o volume, né? Quando você precisa, eu quero fechar minha qualificação em um mês. Você tem um volume de trabalho. Não, eu quero fechar minha qualificação em. Tudo bem para mim fechar em 4 meses. É outro volume de trabalho, né? E aí você precisa avaliar se você está 100% disposta a fazer o volume que precisa para alcançar onde você quer, tá? Ou se você, não, eu quero fazer as coisas de uma forma, né, mais, menos intensa, né? Mas mesmo assim alcançar esse objetivo. Certo, meninas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Ah, eu tenho, mentira. Eu tenho. Eu quero. Eu vou te roubar da sua mãe, vou levar você para Bahia comigo. Ela tava gritando, eu tinha Raquel um tempão enquanto tava com o microfone desligado. Fofinho. Eu quero ajuda para fazer um plano de ação para fechar a qualificação em 3 meses. Porque aí tem a quantidade de volume, né? Que tem que fazer. Vamos fazer Que eu rapidinho vou. a conta aqui, né? Você entra com 11, porque você conta. Aham, Você tem 29, divide por 3 meses. Você tem que fazer 10 inícios por mês, certo. né? Então, 10 inícios por mês são 100 novos atendimentos, para que você gere novas, é, novas clientes e novos oferecimentos da oportunidade. O que vai dar uma média aí de 25 atendimentos por semana, 25 dividido por 6, uma média de 4 a 5 atendimentos por semana. Você pode colocar. Eu acho que, tipo, Assim, um por dia? hã? Um por dia? 4 a 5 por dia. Ah, tá. É porque você falou por semana. vinte e Aí cinco por eu pensei, semana, 25 por semana, 4 a 5 por dia. 25 Três por. horários. Ó, se você coloca 3 horários de atendimento por dia, 2 horas, vamos supor, né? Na verdade, a gente pode trabalhar 10 horas, 2 horas, 4 horas, 19 horas. 4 horários. Qualificação requer uma coisa chamada sacrifício. Porque você precisa fazer a meta acontecer naquele espaço de tempo. Então, requer um volume de trabalho maior, tá? Uhum. Então, vamos supor, se você tem 4 horários, mas vamos supor que você agende 4 e realize 2. Se você colocar pelo menos 2 pessoas em todos os horários, você com certeza alcança esse objetivo. E pode buscar aí um volume de contatos de 100 a 200 nomes por semana. Por semana, os nomes. Se você atende 25 pessoas, ó, se você atende 25 pessoas e cada uma te dá 8 nomes, você vai ter 200 novos contatos toda semana. Olha, gente, que mágico, hein?
Tá. Você sugeriu às 10, às 14, às 16 e às 19, não foi? Eu gosto de 19h30 por causa do trânsito. Gente, com atendimentos assim, de 1 hora, estourando 1 hora e meia. Sessão com uma pessoa, assim, se eu for apresentar a oportunidade, eu vou levar 1 hora. Mas, assim, é coisa vapt-vupt. É volume de trabalho mesmo. No, Na primeira semana do mês eu atendi umas 19, só que aí era ela e a cunhada. Cheguei lá, era ela, a cunhada, a sogra e a sogra da cunhada. Aí levei 2 horas e meia para conseguir atender elas, porque aí vai cada uma quer falar uma coisa em cima da outra. Aí você tem que Foi, saber dominar o público. foi bem loucura. Você tem que saber dominar o público. Mas eu gosto de sessões com 2 pessoas que a gente consegue fazer um trabalho de qualidade. Mas compensação também eu vendi R$ 700. Sim, mas acontece, tem gente que é mais animado mesmo, né? Tem umas clientes que,